palavras escorreitas sejam facilmente entendidas. Em boa verdade, e se nós quisermos ser realistas, somos fracos viajantes de uma caminhada muito turbulenta e por isso viver não é uma tarefa muito fácil. Em todas as fases da vida, desafios se nos apresentam. Na infância, há os trabalhos escolares, as tarefas cada vez mais complexas, mais difíceis. Na adolescência, percebermos o mundo pode ser bastante doloroso, nem sempre é o que nós julgávamos. Na juventude, deve-se optar por uma profissão e desenvolver todos os esforços para consegui-la. E vem a época da maturidade, onde surgem problemas com os filhos e abundam os próprios desafios profissionais. Vemos então que não é fácil viver e que muitas vezes nós, as almas, fraquejamos. Mais tarde, chega-nos a velhice. O balanço do que se viveu às vezes causa-nos decepções, sem falar sequer nas forças físicas que ficam em declínio. Não somos mais o que éramos. Entremeando tudo isso, os muitos problemas de saúde, os relacionamentos amorosos complicados, dificuldades com a própria família. A vida então é repleta de encontros e desencontros. Quantas despedidas nós fazemos, quantas lutas, quantas vitórias, mas também quantos fracassos. Dependendo do ângulo que nós analisemos, a vida até nos pode parecer um castigo, um autêntico peso a ser suportado. E realmente, os problemas não são inerentes ao viver. Reinaldo era um jovem príncipe e, como tal, herdeiro de um grande reino. Todas as manhãs, ao despertar, ele recebia uma lista de tarefas que devia cumprir. Então faz lembrar mais alguém que também as recebe. Tarefas que o deixavam muito zangado, porque iam desde limpar os seus sapatos a alinhar e conservar como deve ser as suas vestes reais, arrumar os brinquedos e os jogos, até lavar e escovar o seu cavalo e organizar tudo o que dizia respeito ao seu quarto. Embora ele não gostasse, mas por respeito ao seu pai, que ele muito amava, ele obedecia. Mas não deixava de ficar olhando as terras e os campos infindáveis pertencentes à sua família. Também os rebanhos, palácios e até todos os súditos. No palácio onde vivia, existiam muitos criados e que estariam certamente prontos para executar todas aquelas que eram as suas tarefas. Por isso mesmo é que o príncipe não entendia porque ele mesmo tinha que limpar as suas coisas. Certo dia, ele foi convidado a visitar um pequeno reino para conhecer um outro príncipe da sua idade. Era intuito dessa visita estreitar os laços de amizade entre os dois pequenos. O contacto com o herdeiro daquele reino fez Reinaldo pensar ainda mais em como ele era injustiçado. É que aquele príncipe tinha ao seu serviço 3 servos. Até o banho era preparado para ele. Nada de tarefas a cumprir. É só dar ordens. Quando regressou para sua casa, Reinaldo foi logo falar com seu pai. Não entendo, disse ele, porque o senhor faz isto comigo. Sou seu filho único, como tal sou herdeiro, porque devo cumprir tarefas. Deve ser motivo de riso entre todos aqueles que são do nosso povo. Vi no reino vizinho
O que um verdadeiro herdeiro deve fazer? Somente dar ordens. O rei, paciente, perguntou ao filho: como era o reino que você visitou? Era grande como o nosso? É claro que não, pai. É muito menor que o nosso, muito mais pobre, tem menos súbditos. E o castelo real é 10 vezes menor que o nosso. Mas veja bem, pai, se num reino pobre o príncipe pode ser servido por 3 criados, por que eu, num reino tão rico e grande, devo fazer o trabalho de servo? Pois é, meu filho. Saiba que há anos atrás, esse reino vizinho era 20 vezes maior do que o nosso. Nós crescemos, fomos ampliando e o reino do vizinho foi perdendo o território. Seu avô sempre me dizia: se você não pode sequer limpar os próprios sapatos, como poderá um dia cuidar de todo um reino? Se você não é capaz de organizar seu próprio quarto, como irá ser capaz de governar todo um povo? São as tarefas simples, meu filho, que nos educam, nos preparam para executarmos as tarefas maiores. Para comandar é preciso saber fazer, até mesmo para exigir qualidade. Se você nunca lavou as próprias vestes, como saberá se aquele que as lava o fez bem? Apenas aceitará o que lhe entregam. Da forma que vier, você aceita. Os seus antepassados foram comprando as terras do reino vizinho, que as perdeu por não saber administrar. Talvez falte ensinar aos príncipes herdeiros as lições da humildade e quanto é importante os trabalhos simples, os trabalhos diários. O que me diz, filho amado? O menino pensou um pouco e declarou: digo que tenho uma lista de tarefas para executar e vou fazê-lo já. Começarei limpando os sapatos que se sujaram na lama que eu sujei pelo caminho. Ora, desconhece-se alguém que tenha atravessado a existência sem enfrentar trabalhos, sem enfrentar dúvidas e enfrentar crises. E é neste trabalho que nós vamos demonstrar qual é o estado da nossa alma. Se uma alma fraca, se uma alma forte. Entretanto, viver, nunca esqueçamos, é uma dádiva divina. Embora a vida envolva dores e sacrifícios, ela não se resume só a isso. Há a emoção do nascimento de um filho, a alegria de amar e ser amado, a beleza de um pôr-do-sol. Depende então de cada um escolher quais os aspectos da sua existência que irá valorizar. É possível manter a mente focada na longa enfermidade que se atravessou ou nas lições que com essa enfermidade foram aprendidas. Podem-se valorizar apenas os esforços feitos em determinada direção ou valorizar, sobretudo, a satisfação da vitória, porque conseguimos fazer, conseguimos lá chegar. Conforme seja olhado o aspecto positivo ou negativo das experiências, então, viver será algo mais ou menos leve, se nós quisermos. Mas há um outro aspecto que devemos considerar a respeito das dificuldades inerentes à existência humana. Como tudo no universo, os homens, a humanidade, está em constante aprimoramento.
Todos somos espíritos em jornada para alcançarmos a angelitude. Cada existência terrena é um diminuto instante nessa maravilhosa viagem pelo infinito. Viagem que estamos fazendo neste preciso momento. E após estagiarmos na animalidade por muito tempo, percorrendo os trilhos do instinto, a humanidade conquista a consciência e desenvolve a inteligência para agora modificar esses instintos e aperfeiçoar sentimentos. Assim passamos a jornadear o caminho da perfeição. Para isso, necessitamos aprimorar a nossa sensibilidade, tornar valorosa e nobre a nossa existência. As experiências, boas e más, com que a criatura se depara, são justamente a preparação para o nosso glorioso futuro. É preciso que os instintos gradualmente percam sua força, dando lugar às muitas virtudes que necessitamos alcançar. Assim, amar não mais como manifestação de posse, mas de forma sublime, preocupando-nos em ver feliz o ser amado. Educar a nossa própria sexualidade, percebendo-a como uma energia criativa que deve estar em harmonia com o cosmos. Esquecer a tendência de dominar pela força, sermos violentos, briguentos, aprendendo, sim, a convencer pela lucidez dos argumentos. Abdicar em todas as circunstâncias da violência, desenvolvendo a afabilidade e a doçura. A vida chama as criaturas para um amanhã de luz, um amanhã que a própria vida quer seja de paz e ventura. Não é possível cultivar um bonito jardim em pleno charco pestilento. Justamente por isso, viver parece tão difícil. É que nós, as criaturas, somos constantemente convidados a abrir mão de velhos vícios. Quanto maior for a resistência em aprendermos a lição, tanto mais dolorosa ela será. Assim, se queremos ser felizes, desfrutar de bem-estar, passemos a remar a favor da maré. Dominemos nossos vícios, com consciência de que eles é que nos infelicitam, que são eles que tornam a nossa existência penosa. Amemos a vida. Sejamos honestos, trabalhadores, bondosos e puros. E em pouco tempo, nosso viver se tornará leve e jovial, porque teremos instalado um céu dentro da nossa própria consciência. A criatura humana, pela sua procedência espiritual, está equipada de recursos que nos facultam a crença natural na imortalidade da alma. Na alma predomina a ancestralidade da fé, daquela que é espontânea, que se constitui um recurso iluminativo, ajudando-nos a ser fortes, abastecendo de ânimo para que tenhamos resistência a qualquer adversidade, a qualquer infortúnio. Porquê? Por sentirmos que a nossa existência corporal é, sem dúvida, uma experiência educacional, não a realidade em toda a sua exuberância. No entanto, à medida que enverdamos pelos enredos do comportamento conflituoso, elaboramos mecanismos de resistência contra a sobrevivência. E esses mecanismos são inquietantes tentativas de aniquilar a nossa vida,
como se dessa forma pudéssemos fugir definitivamente do sofrimento e das frustrações. Então, inconscientemente, revoltamo-nos contra os impositivos da evolução e procurando o prazer, cujas sensações gostaria que tivessem uma duração ilimitada, longe de responsabilidades e esforços. É nesse momento que predominam as sensações da fraqueza da alma e nos deixamos iludir pelas falsas alegrias que vamos desfrutando com esses prazeres fugazes. Toda a historiografia da vida é formada na evidência da imortalidade da alma, que sempre tem feito presente em todas as etapas do pensamento humano, nos diferentes povos e em todas as épocas passadas. Apesar disso, o desejo de acabar com a existência para fugir da responsabilidade dos nossos atos despertam-lhe um sentimento fantasioso de negação, com o qual se debate nos variados sistemas que cria. E cria-os para sustentar o conceito estranho do fim de tudo. E esse fim de tudo é onde ele quer libertar-se do peso da vida, nunca conseguindo. Compreende-se que indivíduos de formação académica, trabalhados pelos fatos palpáveis dos seus laboratórios, invistam no desgaste do ser, quando definham as forças biológicas, procurando ignorar, por sistema e por hábito, a existência do espírito, como ser causal, a causa de tudo, anterior ao corpo e a ele sobrevivente. Todavia, quando religiosos buscam apoio em ciências de investigação parapsicológica, chegando a conclusões que excluem a interferência dos seres espirituais na nossa vida, essa conduta surpreendente é, pelo menos, esquisita, porque pregando a imortalidade com apoio na teologia da sua fé, recusam-se a aceitar os factos que a comprovam, procurando explicações materialistas para todos os fenómenos paranormais, sem aceitarem a verdadeira realidade desses fenómenos que são absolutamente de natureza mediúnica. Esse comportamento disfarça os conflitos que pairam nas suas mentes e as profundas frustrações que lhe assinalam a existência que lhes parece inútil, já que direcionada para doutrinas que lhes não enriquecem o coração, nem sequer harmonizam as aspirações da inteligência com as propostas dos sentimentos. Muitos já tiveram a oportunidade de investigar os fenómenos paranormais e concluíram pela existência dos seres espirituais. No entanto, outros agem como se o corpo lhes fosse o único bem de que dispõem, permitindo-se extravagâncias e excentricidades, entregando-se mesmo ao uso desordenado dos recursos do prazer, que afinal apenas servem para os consumir. Esses que ainda assim se conduzem têm atitudes arrogantes, prepotentes, exibicionistas, agindo sempre que possível de forma contrária à nossa evolução espiritual. É sempre estranho o comportamento do indivíduo que se diz espiritualista, em geral, ou espírita, em particular, quando extrapola os limites do respeito aos direitos alheios. Ou se torna fiscal ou juiz impiedoso do seu próximo. A visão da imortalidade trabalha o íntimo do indivíduo, permitindo eliminar
os instintos primitivos, aqueles que ainda nos prendem à inferioridade, promovendo-o a degraus mais elevados naquela que é a escala do progresso. A morte, porém, na sua constante visita a todos os seres, sempre chega e arrebata, convidando então a tardias reflexões entre revoltas e muitas vezes desesperos, porque é hora da verdade. São assim tratados todos aqueles que da vida somente esperam recompensas e, desprezando os elevados sistemas que preservam e defendem os valores espirituais, todos aqueles que se propõem sempre a negar a imortalidade da alma, procurando demonstrar que só a vida material resume a realidade de existir, enfrentarão, naturalmente, o próprio acordar, além das sombras angustiantes dos processos de fixação perturbadora a que se deixaram conduzir. Poderoso, inevitável, o tempo acompanha o dissipar de tudo e de todos. As suas transformações, as suas decadências ou glórias, as vicissitudes, até o momento da morte, quando afinal se abrem as portas da vida verdadeira. E essa passagem é intransferível, propondo novas ações e realizações futuras em nome da harmonia e da beleza que predominam no universo. E se ainda hoje trilhamos os caminhos do sofrimento, é por culpa nossa. Mas mesmo assim, não estamos desamparados. Jesus não nos abandona e continua a assistir-nos carinhosamente, amparando-nos a marcha, inspirando as nossas realizações, provocando em nós a admiração e o respeito que afinal Ele nos vem merecendo por todos os séculos, suscitando em nós o seu nome, um pensamento de gratidão perante aquela que é a sua grandeza espiritual. Jesus inspira-nos à concórdia, à fraternidade, para com todos os corações, para com todos os povos, pois temos gravado a fogo nas nossas consciências o seu precioso ensino. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Deixemos então que as vibrações dele nos cheguem ao espírito e passemos a viver a mensagem do Mestre, que é nosso modelo e guia. Não o reconhecemos, ou melhor, não o quisemos conhecer. Apesar disso, Jesus foi e é a força do amor que modificou as estruturas do pensamento e da razão, alterando por definitivo a face do nosso planeta. Nunca mais a Terra seria a mesma depois dele. É certo que ainda não cessaram os combates do homem e da mulher contra os seus irmãos. No entanto, permanece o sentimento de fraternidade em memória e em homenagem a ele. Nestes tempos de incertezas, mas são incertezas momentâneas, nestes momentos de crises morais graves, não há como sobreviver se não continuarmos amando. Jesus precisa ser a máxima referência das nossas vidas, mas não o Jesus distante, imerecidamente crucificado nas alturas. Não é esse, mas o Jesus amigo, sempre próximo, conselheiro amoroso de todos os dias e em todas as situações. Notemos que ele não se deixou esmagar pelo peso da nossa maldade quando lhe ceifámos a vida física. Ao contrário, sem queixumes, rejuvenesceu e agigantou-se em espírito para nos perdoar e assistir.
Então, como nos podemos nós queixar do peso das nossas vidas? A vida só terá o peso que lhe quisermos adicionar. Será sempre o peso que nós lhe quisermos colocar. Nunca devemos nós esquecer que Deus não nos criou fracos. Deus criou-nos profundamente fortes. A fraqueza somos nós que a deixamos muitas vezes invadir o nosso ser, através da falta de iniciativa, de força, de vontade, de controle daquilo que sejam os nossos defeitos. Então que Jesus continue a abençoar-nos nesta senda longa que é o caminho da nossa evolução. Que Ele nos ajude a fortalecer a nossa alma para sabermos responder sempre, em todas as circunstâncias, às dificuldades que nos surjam. Pela vossa atenção, muito obrigado.